um bocadinho de automóvel para automóvel, o mais recorrente será o laço, pela sua rigidez, ou para, em alguns casos, principalmente em automóveis mais desportivos, já que o aço tem como consequência normalmente o aumento do peso e isso tira normalmente performance ao veículo. A alternativa muitas vezes acaba por ser o alumínio ou então, em alguns casos pontuais, a fibra de carbono. Mas todos eles têm a mesma função. Bem, se o chassi ou o quadro acaba por ser o esqueleto do automóvel e a sua, no fundo, confere a sua estrutura, temos de tentar perceber agora qual é a finalidade do motor. Ok, para que é que serve o motor? Hoje em dia os automóveis já não são assim tão lineares quanto isso. A generalidade dos automóveis precisa, logicamente, de um motor para produzir energia. Ou seja, através da queima de combustível, o motor consegue produzir energia, transforma a energia química do combustível em energia mecânica. Contudo, hoje em dia as coisas não são assim tão lineares. Aliás, eu diria que hoje há automóveis muito parecidos aqui ao meu telemóvel. Ou seja, muitos automóveis hoje em dia, estou a falar dos elétricos, eles não precisam de produzir energia. Porquê? Porque eles têm a energia armazenada nas suas baterias. Portanto, eles não precisam de produzir energia. Portanto, são extremamente mais básicos do que um automóvel convencional. Já por sua vez, um automóvel tradicional que utilize combustíveis fósseis, ele vai ter aqui uma mecânica bastante complicada para produzir energia. Ou nem tanto. Então, de uma forma muito resumida, como é que funciona aqui esta parte da produção de energia? Deixa-me ver aqui. Bem, o que vocês estão a ver aqui nesta imagem acaba por ser. Aliás, vamos fazer aqui o mesmo exercício que fizemos em relação ao chassi. Lembram-se que despimos o veículo todo e vocês encontraram um esqueleto que era o chassi. Vamos fazer exatamente a mesma coisa em relação ao motor. Se vocês desmontarem todos os componentes do motor, vocês vão ficar basicamente com o que estão a ver aqui na imagem, ou seja, com um bloco, o bloco do motor, que também normalmente é muito robusto, é feito normalmente em aço ou alumínio, e este bloco vai ter que suportar explosões. Estas explosões, passo a explicar agora aqui um bocadinho à frente. Aliás, reparem que este bloco está todo perfurado, portanto ele tem aqui 4 esferas cilíndricas e no interior destas esferas cilíndricas nós vamos montar aqui uns êmbolos. Eu vou tentar simplificar aqui um bocadinho a coisa, que vão andar, agora vocês estão a ver o interior aqui do bloco, vão andar constantemente para cima e para baixo. E durante o seu funcionamento eles vão basicamente digerir 4 tempos totalmente diferentes. Daí vocês ouvirem falar muitas vezes dos motores a 4 tempos. Então, como é que processa essa história aqui dos tempos? Então, vamos por partes. Na primeira fase, ou no primeiro tempo, se assim quisermos, vocês têm. Vou passar aqui um bocadinho para a frente. Portanto, vocês estão aqui a ver o interior de um dos cilindros e dentro destes cilindros vimos que havia um êmbolo que andava constantemente para cima e para baixo, a digerir 4 tempos. Então, vamos ao primeiro tempo. Primeiro tempo, o que é que acontece na fase inicial? Na fase inicial, vocês têm o êmbolo no topo da esfera cilíndrica. Agora sim. E, à medida que ele vai descendo, abre-se uma válvula no topo do cilindro que permite a entrada do quê? Aliás, esta é uma pergunta que às vezes surge. Portanto, permite a entrada de, vocês estão a ver a resposta aqui no ecrã, oxigênio. Aliás, agora depende um bocadinho da motorização. Se falarmos de uma motorização diesel ou gasóleo, entra apenas oxigênio. Se falarmos de uma motorização de gasolina, na sua generalidade, entra logo o oxigênio com o combustível. Portanto, o combustível entra logo no primeiro tempo. Portanto, primeira fase, o funcionamento do motor, o êmbolo está no topo do cilindro, ele vai descendo, vai descendo, vai descendo, e à medida que ele vai descendo, vai entrando para o interior desta esfera cilíndrica, oxigênio, ok? Ao bater cá em baixo, acaba o primeiro tempo e vai iniciar-se um segundo tempo. No segundo tempo, basicamente, o êmbolo vai subir, ok? As válvulas que estão aqui em cima e que tinham permitido a entrada do oxigênio agora vão-se fechar. E se o oxigênio fica aqui aprisionado, quando o êmbolo vai subir, o que é que acontece? O oxigênio vai ser comprimido e na fase terminal da compressão, quando a temperatura já está muito elevada, aliás, há motores com compressões mais elevadas, outros com menos,
mas em alguns motores diesel a compressão faz com que a temperatura do oxigênio atinja valores muito, muito elevados. Facilmente, falamos muitas vezes 400, 500, 600 graus. E na fase terminal da compressão, então aqui sim, no motor a gasóleo, pulveriza-se o combustível. E assim que o combustível entra em contacto com o oxigênio a altas temperaturas, vai estar o quê? Uma explosão, uma combustão. E no fundo, esta explosão é que empurra novamente o âmbito para baixo e que cria energia. Portanto, a energia vai dependendo destas explosões que empurram os êmbolos para baixo. Bem, mas se bem se recordam, eu disse-vos que o motor tem 4 tempos. Portanto, o primeiro era a entrada do oxigênio para dentro do bloco, não é? Da esfera cilíndrica. O segundo tempo era a compressão do oxigênio. Depois de estar comprimido, pulveriza-se o combustível e dá-se uma explosão, uma combustão. E na fase terminal, o que é que resultou dessa explosão? Bem, energia, mas também gases. Ou melhor, uma fumarada brutal que agora tem de ser expulsa do interior do motor e tem que sair para a atmosfera. Então a última fase, o quarto e último tempo, é basicamente o êmbolo a subir novamente, abrem-se as válvulas de escape, ou a válvula de escape, depende do número de válvulas por cilindro, e os gases saem disparados para o exterior do veículo. Portanto, sempre que vocês dão a chave num automóvel, ou no motociclo, os motociclos normalmente também têm motores a 4 tempos, a generalidade. O que acontece é isto. Portanto, há uma série de êmbolos que andam sempre a movimentar-se para cima e para baixo, a digerir 4 tempos completamente diferentes. E aquelas vibrações que vocês notam, no fundo, são consequências das explosões que existem no interior do motor. Agora aqui pode haver várias configurações. Vocês aqui estão a ver uma configuração muito comum, que é um motor com 4 cilindros. Reparem, vou alinhá-los aqui. Ou seja, tem 4 cilindros. Esta configuração é muito usual, especialmente no mercado automóvel, porque acaba por ter aqui alguns benefícios. Se bem que hoje em dia já não é assim tão usual quanto isso. Mas a grande vantagem desta configuração é que consegue-se pôr um tempo diferente em cada cilindro. Ou seja, imaginem, no primeiro cilindro está a haver explosões, no segundo está a haver compressões, no terceiro está a haver escape e no quarto está a haver admissão. Isto faz com que o movimento de rotação do motor seja muito certinho. Reparem, estes exemplos que nós vimos que andavam sempre em movimentos ascendentes e descendentes estão ligados aqui a uma cambota, que faz girar esta roda, que é o volante do motor. Ou seja, o facto de haver sempre explosões constantes, porque são 4 tempos e há 4 cilindros, neste caso há sempre uma explosão num dos cilindros, o movimento de rotação seja muito certinho. E o carro é muito agradável, normalmente não é um carro que tenha assim vibrações muito exageradas. Contudo, isto difere um bocadinho de construtor para construtor e hoje em dia, para fazer face às normas e às imposições de emissões mais baixas, vocês muitas vezes encontram carros com menos cilindros. A configuração de 3 cilindros começa a ser cada vez mais usual. A grande vantagem é que há sempre menos explosões, menos consumo de combustível, normalmente menos emissões. Portanto, acaba por ser uma configuração cada vez mais comum. A própria configuração do bloco pode variar um bocadinho. Aqui tem 4 cilindros em linha, mas podem ter outras configurações. Aliás, se falarmos em carros mais desportivos ou até carros super desportivos, sei lá, o exemplo assim de um Ferrari. O Ferrari não tem direito apenas a 4 cilindros, ou chega a ter facilmente 12 cilindros. Ou seja, tem uma bancada com 6 cilindros, outra bancada com outros 6, e depois basicamente colam as duas, formando um V. Ou seja, tem 12 cilindros em V. Como há também a configuração boxer, em que os cilindros funcionam de forma oposta, em vez de ser para cima e para baixo, acabam por ser para um lado e para o outro. Portanto, há várias configurações. Contudo, esta é a mais comum. Agora, de uma forma muito resumida, porque é que isto vos interessa? Assim, algumas coisas mais técnicas que possam interessar. Um dos conceitos que nós utilizamos mais, e até mesmo no futuro vocês quando forem procurar um carro vão utilizar muitas vezes esse conceito, é a cilindrada do motor. Bem, o que é a cilindrada do motor? A cilindrada, basicamente, de uma forma muito resumida, acaba por ser o espaço, isto está de uma forma muito simplificada, que existe no interior destas esferas cilíndricas. Ou seja, é o espaço percorrido pelo êmbolo, desde o ponto inferior até o ponto superior. Isto multiplicado pelo número de cilindros que existe. Logicamente, se houver mais espaço no interior do cilindro, normalmente isto permite colocar mais combustível dentro do motor, e se há mais combustível, as explosões são maiores. Por consequência, o motor produz
mais potência. Portanto, um carro com mais cilindrada é normalmente um carro que produz mais potência. Também tem o reverso da moeda, normalmente é um carro que consome muito mais combustível. Mas o termo cilindrada acaba por estar relacionado com isto. No fundo, é a dimensão do motor ao espaço em centímetros cúbicos que existem dentro destas câmaras de combustão. Portanto, acaba por, de uma forma resumida, estar explicada o funcionamento do motor de um veículo convencional, gasóleo ou gasolina, ao fim e ao cabo. Se o GPL é muito, muito idêntico, para não dizer praticamente igual. Contudo, vocês hoje em dia têm outras alternativas. Portanto, no mercado hoje em dia começam a surgir cada vez mais os veículos híbridos. Os veículos híbridos, no fundo, são veículos que têm um motor convencional, idêntico a este, só que depois têm motores auxiliares elétricos, funcionam em energia elétrica. Muitas vezes a energia é essa que acaba-se por perder durante a circulação, e a vantagem do híbrido é que acaba por regenerar essa energia, armazená-la em baterias, e depois tem pequenos motores elétricos que dão uma ajuda ao motor principal. Qual é a grande vantagem? O motor principal não se esforça tanto e o carro consome menos. Aliás, em cidade, muitas vezes o motor principal nem precisa de trabalhar. Portanto, essa é a grande vantagem dos híbridos. Ou então, a alternativa dos elétricos, que são extremamente básicos, eles não precisam de produzir energia, eles já têm a energia armazenada nas suas baterias e apenas vão depois, através de pequenos motores, fazer um movimento de rotação para as rodas. Portanto, de uma forma resumida, assim se produz energia. Ok? Bem, posto isto, já percebemos como é que se produz energia através do motor, mas ainda não percebemos como é que o veículo se movimenta. Aliás, vocês, quando ligam o automóvel, dão à chave, normalmente, não é? Começam a sentir umas vibrações, portanto, o motor começa a trabalhar, começa a haver explosões no interior do motor, mas o veículo não começa automaticamente a movimentar-se. Então, como é que o veículo se movimenta? Bem, para isso existe um chamado sistema de transmissão, ou seja, há que ligar a energia que se produz no motor às rodas, fazer uma ligação entre elas. Para isso, vocês vão ter um sistema de transmissão, que é composto por vários elementos, como por exemplo, bem, já lá vamos. Aliás, vamos observar aqui outra vez o motor. Reparem, tem outra vez aqui um motor a funcionar. Aliás, reparem que este tem 6 cilindros, portanto 3 de um lado, 3 do outro. Portanto é um motor V6, portanto de certeza que isto vai ser uma grande máquina. E cá tem o volante do motor a girar. Aliás, eu não foi há bocado, mas lembram-se do conta-rotações? Portanto, aquele instrumento que vocês vão ter no painel de instrumentos que marca a rotação do motor, é o número de giros. No fundo, o que ele contabiliza será o número de giros deste volante do motor. E quanto mais vocês aceleram, mais depressa ele vai girar. Portanto, aquelas 2.000 rotações por minuto, 3.000 rotações por minuto, no fundo são o número de giros do motor ou o número de explosões, se assim quisermos, que existem dentro de um motor. Naturalmente, se vocês acelerarem mais, o que é que acontece? Há mais explosões por minuto, há mais consumo de combustível. Portanto, a rotação normalmente também está muito relacionada com o consumo de combustível, já que ela mede o número de giros do volante do motor e isso, por consequência, está relacionado com as explosões do motor. Portanto, quanto mais vocês aceleram, mais depressa este volante vai girar. Agora, há que arranjar uma forma de acoplar este volante às rodas do veículo. E para isso vocês têm vários equipamentos, onde o primeiro será o quê? A embreagem. Aliás, aquele pedal bem chato, ou bem ranhoso que vocês têm no automóvel, que tanto trabalho vai dar nas aulas de condução, tem uma função bastante básica, diria eu. Qual é a grande função da embreagem? Bem, a embreagem é o que vocês estão a ver aqui, ou seja, acaba de ser este prato, se assim quisermos, laranja, de cor laranja aqui, neste caso é laranja, normalmente até nem é. E a função da embreagem, no fundo, é fazer um acoplamento ao volante do motor que está a girar. Portanto, moral da história, esta é uma pergunta que surge muito, talvez das mais comuns. Aliás, agora faço a pergunta. Ao pisar em embreagem, o que é que acontece? Será que, hipótese A, interrompe-se a ligação entre o motor e as rodas? Ou hipótese B, estabelece a ligação entre o motor e as rodas? Bem, resposta para isto, ao pisar, aliás, pensem, que já conduziu aqui tem uma vantagem, não é? Mas pensem nas aulas práticas. Sempre que vocês pisam a embreagem, o carro acaba por, muitas vezes, perder velocidade. Depende da inclinação, mas normalmente perde velocidade. Já se eu quiser pôr o carro a andar, o que eu vou fazer é engrenar uma mudança e soltar a embreagem. Pois bem, então, quando vocês soltam a embreagem, o que acontece é que
há uma ligação entre o motor e as rodas. Daí o carro começar a andar, ou seja, há uma junção entre os dois. Já se eu pisar a embreagem, há uma separação. Daí que para parar vocês vão precisar do travão, mas também precisam da embreagem, que é para o motor separar-se das rodas do veículo. De outra forma, o carro não vai querer parar e vai entrar aqui em guerra com vocês. Portanto, moral da história, ao pisar em embreagem, que era a pergunta, interrompe-se a ligação entre o motor e as rodas. Portanto, o que acontece na prática é que este prato se vai afastar do motor. Portanto, ao soltar a embreagem, ele vai unir-se ao motor e o veículo vai começar a andar. A embreagem acaba por ser um daqueles consumíveis do veículo que mais tarde ou mais cedo vocês vão ter que trocar. Porquê? Porque, como devem calcular, ela sofre bastante. Sempre que ela faz um acoplamento ao volante do motor, está a girar, às vezes com alguma velocidade, ela vai sofrer aqui um bocadinho de desgaste. E naturalmente, com a utilização recorrente, o prato que faz o acoplamento e que gera fricção em relação ao volante do motor vai muitas vezes degradar-se e acaba por deixar de fazer fricção. Portanto, muitas vezes a embreagem vai ser um daqueles consumíveis que mais tarde ou mais cedo vão ter que substituir. Dicas para poupar um bocadinho a embreagem. Naturalmente, a embreagem vai durar ao mais em função um bocadinho dos percursos que vocês fazem, né? Se vocês fizerem muita cidade, naturalmente ela vai sofrer uma grande utilização e um grande desgaste. Quem faz, por exemplo, só estrada, a autoestrada quase não desgasta a embreagem, né? Mas também, em termos de arranque, a quantidade de acelerador que nós colocamos na hora de arrancar pode fazer a diferença. Porque quando nós arrancamos e aceleramos muito, o que vai acontecer é que o volante do motor está a girar com muita velocidade. Logicamente, a embreagem, para se acoplar, vai sofrer imenso. Portanto, um bom arranque, em termos de desgaste do veículo, é um arranque quase sem acelerador, ou praticamente mesmo sem acelerador. Muitos veículos arrancam facilmente sem colocar acelerador. A ideia é perceber depois ali o famoso ponto de embreagem que vai ter que se trabalhar nas aulas práticas. Portanto, a embreagem vai sofrer bastante e depende um bocadinho da utilização, naturalmente. De uma forma muito resumida, eu vou tentar simplificar isto ao máximo. A seguir à embreagem, normalmente vocês têm outro elemento de transmissão importante, que é a caixa de velocidades. Caixa de velocidades, basicamente isto é o quê? É o que vocês estão a ver. É uma série de carretos que vão fazer a desmultiplicação da rotação do motor. Aliás, isto é muito parecido à bicicleta, de uma forma muito simplificada. Vocês na bicicleta também fazem um movimento de rotação, neste caso com as pernas. Mas se vocês optarem por uma mudança de montanha, aquelas mudanças mais altas, vocês fazem imensa rotação com as pernas, mas depois a bicicleta anda extremamente devagar. Quando tu têm força, né? retiram bastante força. Para andar mais depressa, qual é a solução? Bem, optar por outros carretos que desmultipliquem a rotação que vocês fazem. Os pertos, o carro é muito parecido, ou seja, vocês têm uma série de carretos que vão desmultiplicando a rotação do motor. Por exemplo, na primeira velocidade, vocês podem acelerar até o limite da rotação do motor e o carro vai andar a velocidades baixas, né? A solução para andar mais depressa acaba por ser engrenar mudanças mais altas. Portanto, no fundo, a caixa de velocidades tem uma função bastante básica. Através da marcha atrás, não só, neste caso, não desmultiplica, inverte mesmo a rotação do motor. De uma forma simplificada, deixa-me ver aqui. E acho que já temos aqui a configuração praticamente toda. Aliás, reparem, temos o motor à frente, a produzir aqui energia, através das explosões. Tem o volante do motor a girar. Quanto mais eu acelerar, mais depressa ele vai girar, ou mais rotação ele vai fazer, para fazer a ligação entre o volante do motor e os restantes órgãos de transmissão. Vocês vão ter uma embreagem, seguida de uma caixa de velocidades, e depois há de haver um veio de transmissão que vai fazer a ligação às rodas. Aqui ainda estão a ver um sistema diferencial, mas não vou entrar por aí. A própria configuração do carro pode variar muito. Vocês têm veículos como aqui o da imagem, que sinceramente hoje começam a ser já muito raros no mercado, especialmente aqui no mercado europeu, em que o motor está montado à frente e a ligação é feita às rodas de trás. Ou seja, isto será um veículo de tração traseira. A configuração mais comum, que representa a maior parte das vendas no mercado, normalmente é diferente desta. Ou seja, trata-se de um carro com motor colocado à frente, com ligação apenas às rodas da frente. Portanto, é um carro mais simples, diria. Aliás, os motores também normalmente são mais pequenos. Tem uma grande vantagem, que é o facto de não haver esta mecânica toda para a traseira do veículo, haver normalmente mais espaço no habitáculo, ser um carro que se aproveita melhor o espaço. Contudo, também tem desvantagens e a principal é uma incorreta distribuição do peso. Portanto, o peso do veículo fica muito sobre o eixo dianteiro. Isto vai condicionar muito a estabilidade do veículo. Aliás, a estabilidade e a dinâmica do veículo depende muito disto, repartição de peso.
Daí que vocês observam muitas vezes alguns carros que têm configurações um bocado fora da norma. Por exemplo, se falarmos outra vez de um super desportivo, como o tal Lamborghini ou Ferrari, ele até nem tem um motor normalmente à frente, ele vai ter um motor onde literalmente ao meio. É um carro de motor central. Daí a justificação deste tipo de automóveis normalmente só tem dois lugares, porque logo atrás do banco do condutor e do passageiro encontra-se o motor. Qual é a grande vantagem? O motor pesa muito e como pesa muito, estando bem centrado, ou seja, se o peso estiver bem ao centro do veículo, isto faz com que o carro tenha imensa estabilidade em curva e permita curvar muito melhor que os outros veículos. Não é? Portanto, a repartição do peso é importante. Algumas marcas preocupam-se mais com isto, outras nem tanto, mas é importante depois para a dinâmica do veículo ter o peso bem repartido. Alguns modelos, aliás, tração traseira, sinceramente, contam-se poucas as marcas que ainda investem nesta configuração. Tem, sei lá, título de exemplo, a Mercedes, a BMW, a Jaguar, portanto, são poucas as marcas que investem nisto. Aliás, por exemplo, os BMWs, se vocês repararem de uma forma muito resumida, mas têm um capô muito grande normalmente. Porquê? Porque, não é que o motor seja grande, mas eles preferem ter um capô comprido para recuar o motor. O motor normalmente está atrás do eixo dianteiro. Isto faz com que o peso já esteja distribuído entre os dois eixos e o carro tenha outra vez uma repartição de peso interessante. Muitas vezes consegue-se quase o 50-50, que torna o carro bastante dinâmico. Portanto, isto para perceberem a configuração final do veículo, o motor produz energia e depois a energia é transferida às rodas através de um sistema de transmissão. Esta configuração pode variar de veículo para veículo. Se falarmos de um elétrico, nada disto que eu disse acaba por ter grande importância. O elétrico tem uma grande vantagem. Aliás, para além da repartição do peso, algo muito importante para a estabilidade é um centro de gravidade baixo, ou seja, os objetos mais pesados devem estar o mais baixo possível. Aqui os elétricos têm uma grande vantagem, é que as baterias pesam imenso e as baterias estão rente ao chão, coladas ao chão. Isto faz com que o veículo tenha também uma grande estabilidade. Bem, moral da história. Acho que podemos encerrar aqui o capítulo do motor. Ok. Estou sem rato, isto é uma chatice. Ou pelo menos já perceberam qual é a grande finalidade do motor. De uma forma muito simplificada, e depois nas aulas práticas também vamos falar um bocadinho sobre isto, mas um motor, especialmente um motor convencional, acaba por ser uma grande dor de cabeça. Porquê? Tem vários problemas associados. Aliás, um dos problemas já falámos um bocadinho, que é a temperatura. Lembram-se do motor existem explosões, ok? E se há explosões, existe o quê? Sobreaquecimento. Portanto, este sobreaquecimento vai muitas vezes trazer problemas severos ao funcionamento do motor, podendo gerar aqui avarias bem graves. Então, importante para uma correta manutenção do motor, vocês têm que ter sempre que um sistema que faça o arrefecimento do motor. Que hoje em dia, na generalidade dos automóveis, é feito por líquido. Portanto, existe um líquido sempre encarregue de fazer esse trabalho. Aliás, se vocês abrirem o capô, vão encontrar sempre um depósito onde vão observar um líquido, normalmente até com umas tonalidades assim fortes. E esse líquido é o responsável por fazer a manutenção da temperatura do motor. Isto é um processo teoricamente muito básico, ou seja, de uma forma muito simplificada, vocês ligam o motor, existe uma bomba que se encarrega de arrastar o líquido para o interior do motor, o motor vai escaldar o líquido, depois, ao passar novamente para o motor, sai lá com temperaturas sucessivamente mais elevadas, e quando o motor atinge a temperatura ótima, os tais 90 graus, falámos há pouco, ou 100 graus, o que é que vai acontecer? Inicia-se aqui uma fase um bocadinho diferente, em que é uma válvula, um termostato, que permite a entrada do líquido, que vinha a temperaturas elevadíssimas, muitas vezes para lá do ponto de ebulição, que passe para o radiador. E no radiador, o líquido é arrefecido muito rapidamente, volta para o motor fresquinho. Ou seja, isto é um circuito fechado. Portanto, o circuito é sempre igual. O motor escalda o líquido, o radiador arrefece o líquido. Portanto, assim se mantém a temperatura ótima do motor. Isto é um circuito fechado, isto significa o quê? Normalmente não há fugas, portanto funciona muito bem. Aliás, num carro novo, normalmente isto nem sequer se trata de uma preocupação em termos de manutenção. O problema muitas vezes está precisamente na idade do veículo. Os veículos, com o passar dos anos, começam cada vez mais a ter problemas, por exemplo, sei lá, nas tubagens, nas braçadeiras ou no próprio radiador, e começam a perder, ou até o motor a consumir o líquido, começam a perder o líquido. E se não houver líquido em quantidade suficiente, vocês vão ter aqui o problema do sobreaquecimento, principalmente de verão. Não é? Então, um dos cuidados que vocês têm que ter periodicamente é dar uma espreitadela, observar o tal depósito do líquido de refrigeração
e ver se o nível corresponde ao que é o ideal, ou seja, se ele está entre o máximo e o mínimo. Neste caso, não têm de fazer grande coisa, aliás, nem precisam de sujar as mãos, normalmente o depósito é transparente, consegue-se observar se a marca onde o nível do líquido está entre os dois. Portanto, é algo bastante simples de observar. Dica muito importante: nunca destapar este depósito com o motor quente, ou seja, muitas vezes o líquido atinge temperaturas muito elevadas. Como vimos, ele pode chegar a temperaturas próximas do ponto de ebulição, falamos muitas vezes mais de 100 graus, e a estas temperaturas, num sistema sob pressão, se vocês destaparem o depósito, podem ter aqui queimaduras severas. Portanto, nunca destapar este depósito com o motor quente. Esperar sempre um pouco. Aliás, a dica é mesmo depois de esperar uns bons 15 a 20 minutos, devem tentar procurar colocar algo por cima da tampa e desapertar a pouco e pouco para ir saindo a pressão de modo progressivo. Mas nunca destapar este depósito com o motor quente. Mais problemas relacionados com o veículo. Vão ver que o veículo é uma dor de cabeça, e outro problema muito comum nos veículos é uma incorreta lubrificação do motor. Aliás, lembram-se do motor havia explosões, havia peças a funcionar a alta velocidade. Quanto mais ele acelera, mais depressa as peças vão funcionar, e num único minuto chega a haver aqui movimentos ascendentes e descendentes de 2.000, 2.000 rotações, 3.000 rotações, 4.000 rotações, e obviamente o motor, peças metálicas em fricção umas com as outras, vão ter desgaste. Para que isso não aconteça, ou aconteça de forma a minimizar o desgaste, vocês vão ter sempre um óleo que é encarregue de fazer a lubrificação do motor, o famoso óleo do motor. De uma forma muito resumida, quando vocês ligam o veículo, há uma bomba que encarrega-se de fazer aqui de espalhar o óleo pelos diferentes componentes do motor e garantir uma correta lubrificação. Qual é aqui a dor de cabeça? A mesma situação de há pouco. Imaginem que não há óleo insuficiente ou em quantidade suficiente para fazer uma correta lubrificação, então o motor vai entrar em desgaste, podendo até mesmo partir. Não é? Portanto, é muito importante para a saúde do motor que haja sempre óleo em quantidade e em qualidade. Qualidade, isto já depende mais das manutenções, ou seja, uma das dores de cabeça que vocês vão ter quando tiverem um carro é garantir uma correta manutenção. Fazer as tais revisões atempadamente. Isto vai depender de construtor para construtor, mas há um intervalo que devem procurar respeitar. Portanto, cada construtor há de vos dar a indicação, sei lá, de 15 em 15 mil quilómetros, de 20 a 20 mil quilómetros, deve-se fazer uma revisão. A revisão, normalmente, poderá incluir outras coisas, mas a principal função de uma revisão acaba por ser retirar todo o óleo antigo, que já não tem as propriedades corretas para fazer uma correta lubrificação, e colocar óleo novo, portanto, fazer uma mudança de óleo no motor. Muitas vezes, para além do óleo, os filtros relacionados com o óleo, com os combustíveis, por aí fora. Portanto, para a saúde do carro, é importante vocês respeitem os intervalos da manutenção. Aqui também difere um bocadinho. Aliás, uma das diferenças, há muitas diferenças entre automóveis a gasóleo e gasolina. Normalmente, uma das diferenças também se prende com os custos da manutenção. Curiosamente, são os automóveis a gasóleo que têm custos de manutenção mais elevados. E a diferença às vezes pode ser muito significativa. Portanto, na hora de optar por um automóvel, pensem não só no óbvio, o preço do combustível normalmente é o que nós associamos como para fazer aqui uma escolha, mas há outras coisas que devem considerar, e os preços das manutenções pode haver aqui diferenças muito significativas. Portanto, revisão do motor é extremamente importante. Normalmente faz-se a oficina, ou no concessionário. Aliás, quando nós compramos um carro novo, somos altamente rigorosos com isto, até porque, sob pena de não respeitar os intervalos da revisão, poderemos ter a perda da garantia do construtor. Não é? Portanto, algo que não queremos quando temos um automóvel novo. Bem, então estou-me aqui a esticar um bocadinho. Aliás, eu acho que isto tem tempo e tudo, portanto, provavelmente a gente até vai perder aqui a sessão. Então, já em jeito de conclusão, vou pular aqui alguns temas e tentar falar-vos, talvez, do sistema de suspensão, que é onde existem uma parte das perguntas sobre isto. Sistema de suspensão, então, finalidade deste sistema do veículo. Aliás, começo com outra pergunta. O que é que compõe o sistema de suspensão? Bem, três elementos. Os três principais. Então, estou-me a referir às molas, vocês conseguem observar aqui, aos amortecedores
e aos pneus. Portanto, os pneus também são um órgão de suspensão importante. Vamos por partes. Molas. No fundo, as molas acabam por ser aquilo que suporta o veículo, aquilo que suporta o peso do veículo e tem uma função muito simples, que é o quê? Fazer um molejamento. Portanto, vocês, graças às molas, conseguem ter bastante conforto a bordo, né? Portanto, vocês pisam uma irregularidade no pavimento, uma lomba, uma depressão, e graças às molas acaba por o impacto não ser muito severo e conseguir aqui um bom conforto. Contudo, as molas têm um problema. Como qualquer mola, qual é o problema? Imaginem que os automóveis só tinham molas no seu sistema de suspensão. Então, após passar, por exemplo, por uma lomba, vocês passavam o resto do dia aos pulos, não é? Então, no interior da mala tem que haver um componente muito importante para a estabilidade do veículo, que é o amortecedor. O amortecedor, e é uma pergunta que surge aí nos testes. Qual é a função do amortecedor? A resposta certa é evitar a oscilação das molas. E tem lógica, ou seja, o amortecedor, não sei se consigo ver aqui algum, está montado no interior da mola, ok? E graças ao amortecedor, o carro estabiliza imediatamente, então ele contraria a oscilação da mola, fazendo com que o veículo vá acima e vá abaixo, não é? Mas depois estabilize imediatamente, portanto ele evita a oscilação das molas. Terceiro aumento da suspensão, pneus. Portanto, os pneus acabam por ser um elemento importante da suspensão, porque muitas das irregularidades no pavimento, sinceramente, até nem chegam às molas e aos amortecedores, eles são absorvidos logo a priori pelos pneus. Aliás, um carro com um pneu de maiores dimensões normalmente é um carro mais confortável. Porquê? Porque acaba por absorver com maior eficácia as irregularidades. Já por sua vez, um veículo mais desportivo é caracterizado por ser um bocado desconfortável. Porquê? E não falei aqui do sistema de travagem, mas um veículo mais esportivo normalmente tem que albergar travões maiores. Consequência de ter travões maiores, ter uma jante maior. Consequência de ter uma jante maior, para que a roda possa caber na cava do automóvel, tem que se diminuir bastante a altura do pneu. Então, um veículo normalmente mais. E hoje não tem de ser só os veículos mais esportivos, vocês veem cada vez mais os automóveis têm jantes enormes, porque a nível estético melhora muito a imagem do automóvel. Consequência de ter uma jante maior, tem que ter um pneu com menos altura e um pneu com menos altura acaba por tornar o carro muito mais desconfortável, portanto acabam por ter muito menos capacidade para filtrar as irregularidades do pavimento através do pneu. Já um veículo com um pneu enorme, sabe, muitas vezes os jipes, vocês até pisam um passeio e quase nem notam, não é? Portanto o pneu faz aqui uma absorção brutal. Portanto daí o pneu também ser um órgão da suspensão. Ah, perguntas assim essenciais sobre a coisa. Uma que é sagrada, que é saber qual é a altura mínima de relevo que o pneu tem que apresentar, o que a gente chama normalmente o piso do pneu. Então, os pneus, se vocês repararem, eles vão ter uns recortes. Deixa eu ver se encontro aqui uma imagem melhor. Recortes idênticos aos que vocês estão a ver aqui. E estes recortes têm que ter sempre uma profundidade mínima. Aliás, finalidade destes recortes. Estes recortes têm uma função muito básica. Caso exista água na estrada, eles têm a função de drenar a água e garantir que o veículo mantém sempre contacto com o pavimento. Portanto, estes recortes têm uma função principalmente para drenar a água. Quando vocês compram um pneu novo, a profundidade destes recortes normalmente é bem grande, chegam a ter mais de 1 centímetro de piso, mas depois com a utilização o pneu começa a ficar consumido e a altura do piso começa a ser cada vez mais reduzida. Então esta é a parte importante, sempre que se atinge uma altura no relevo igual a 1,6 milímetros, vocês não estão impossibilitados de continuar a circular com aquele pneu. Ou seja, aquele pneu para efeitos legais está careca, portanto não serve. Portanto, 1,6 milímetros é a altura mínima que o relevo do pneu tem que apresentar. Esta é uma pergunta muito comum, até às vezes mesmo em exame de condução fazem muitas vezes esta questão. Esta altura do piso mínimo do pneu é válida para todo o tipo de veículos? Não. Estamos a falar de automóveis ligeiros. Se tratar de motociclos ou automóveis pesados, por exemplo, a altura do piso pode ser inferior. Pode alcançar 1 milímetro. Portanto, podem gastar mais o pneu. Por norma, não são veículos que estão suscetíveis à aquaplanagem. Mais coisas. Outros cuidados a ter com os pneus. Pressão do pneu, portanto, também importante ir verificando a pressão. Aliás, uma pressão insuficiente pode trazer consequências, como, por exemplo, a mais perigosa, diria eu, será o sobreaquecimento. É curioso, mas os pneus rebentam mais facilmente por ter pouca pressão do que por ter uma pressão exagerada.
Um veículo com muito pouca pressão vai fazer um esforço de rolamento enorme, aliás, vai ter um atrito enorme, e especialmente no verão isso vai gerar um sobreaquecimento, por sua vez, gera muitas vezes o rebentamento do pneu. Portanto, consequência de uma pressão desajustada, uma pouca pressão no pneu, é o sobreaquecimento dos pneus. Contudo, há outras, e acabei de vos dizer que há um maior atrito. Se é um maior atrito, quer dizer que há um maior esforço de rolamento, e significa também o quê? Um maior consumo de combustível. Portanto, se vocês andarem, mesmo na bicicleta, vocês notam isso, não é? Se vocês andarem com pouca pressão nos pneus, vocês vão ter que se esforçar mais para pedalar, não é? Porque há uma resistência maior. Portanto, o consumo de combustível do veículo, se andarem com pouca pressão, vai ser superior. Por fim, de consequências negativas, acaba por ser também uma consequência chata, é o desgaste prematuro do pneu. Ou seja, se houver uma pressão insuficiente, vocês começam a desgastar. Aliás, essa é uma pergunta que surge aí nos testes: a parte central do pneu ou a parte lateral do pneu? Bem, se houver pouco ar no pneu, o que acontece é que normalmente ele assenta ou deposita no pavimento mais a parte lateral do que a central. Aliás, a central normalmente encolhe um bocado. Portanto, há um desgaste prematuro das zonas exteriores do pneu ou laterais do pneu, que é o que acontece com muitos condutores. Portanto, muitas vezes vão ter que trocar os pneus antes do tempo, o pneu até nem faz assim muitos quilómetros, porque não se preocupam muito com a pressão dos pneus e o pneu começa a ficar desgastado de forma irregular e o desgaste no exterior do pneu é muito comum. Já o excesso de pressão pode trazer precisamente o oposto, começa a haver um contacto apenas da parte central do pneu, o pneu incha bastante, né? E incha principalmente na zona central, e isso faz com que só deposite no pavimento a parte central do pneu, havendo um desgaste prematuro da parte central do pneu. Portanto, excesso de pressão, desgaste na zona central, pressão insuficiente, desgaste na zona lateral. Portanto, estas são assim as consequências. Ter excesso de pressão também não será nada bom, aliás, tem uma consequência que é pouco atrito ou pouca aderência em relação ao pavimento. Um pneu com muito ar acaba por ser um pneu que tem pouca aderência, o que vai depois penalizar, por exemplo, muito uma distância de travagem, não é? Portanto, também não é benéfico. Tem uma vantagem, porém, consome-se menos combustível com pressão em demasia, ao fim e ao cabo. Já a pouca pressão, curiosamente, também pode ter alguns efeitos positivos. Um deles é o maior conforto e outro é mais aderência. Portanto, com menos pressão, vocês têm mais aderência em relação ao sol. Contudo, não compensa os negativos. Portanto, sistemas. Não falamos assim de muitos sistemas, eu não vou largar muito mais, mas ficamos aqui com o essencial sobre o veículo. Poderíamos ter falado aqui de mais alguns sistemas, ah, mas penso que o fundamental ficou visto. Faltou falar aqui do sistema elétrico, do sistema de travagem, o sistema de direção também, o sistema de escape, mas eu de escape depois vou-vos trazer esse sistema e falar um bocadinho melhor sobre ele quando falamos da parte das emissões, dos gases de escape. Portanto, ficamos aqui com o fundamental. A ideia hoje era que percebessem um bocadinho a parte do funcionamento automóvel, especialmente para quem vai ter aulas práticas, que agora vão estar suspensas, mas para quem vai ter aulas práticas para breve, ter aqui uma noção sobre os constituintes e de como é que funciona o veículo, acreditem que pode ajudar um bocadinho depois na parte prática, na componente prática.